A paz do Senhor a todos, os irmãos e irmãs, também nossos espectadores internautas. Nesse momento, com muita gratidão aos céus, nós iremos iniciar a nossa santa reunião desta noite, desejando que as bênçãos preciosas do nosso Deus, o Pai Criador, do seu Santíssimo Espírito, as bênçãos de Jesus, da Santa Avó Rosa, da Mãe Virgem Maria e do Santo Profeta Irmão Aldo estejam com todos nesta hora tão solene de nossa reunião. É um privilégio muito grande aqui nos encontrarmos mais uma vez reunidos nesse santuário, e que bom que os irmãos assim reservaram esse tempo para aqui estarem conosco, participando desta santa reunião, recebendo assim bênçãos preciosas para a nossa vida. Desejo que todos aproveitem cada momento, cada minuto desta reunião para o nosso enlevo espiritual e que sejam também muito abençoados. E para aqueles que estão conectados à nossa reunião, fazendo do seu lar ou do local onde estão conectados, a extensão da nossa reunião e a extensão do reino dos céus, agradecemos de coração pela oportunidade, pela sua audiência, e fique conosco até o final de nossa reunião, e que bênçãos preciosas recaiam grandemente sobre todos nós. E agora nós vamos começar a reunião pedindo a gentileza daqueles que puderem, que fiquem em pé. E sejam todos bem-vindos, nossos irmãos e irmãs, internautas e também os nossos visitantes. E em sentido de reverência, vamos consagrar nossa reunião. Santíssimo Deus, eterno e soberano Pai celestial, nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos, glorificando a ti e ao teu Santíssimo Espírito, pela oportunidade tão maravilhosa e especial que está sendo concedida a todos nós, nesta noite de aqui nos reunirmos, para te adorar, te servir, receber bênçãos tão preciosas para a nossa vida. Louvamos também e adoramos a Jesus, a Mãe Virgem Maria, nossa Santa Avó Rosa e o Santo Profeta Irmão Aldo, e suplicamos tuas santas bênçãos, ó Pai, para a nossa santa reunião especial, dia do Consolador, e estamos muito contentes, ó Pai, por este momento tão solene que está nos concedendo, pedindo ao Senhor que envie anjos e santos da glória celestial para que estarem participando conosco, ó Pai, trazendo as bênçãos tão preciosas para a nossa vida, nestas reuniões tão especiais em que aumentamos a nossa fé na Santa Avó Rosa e no Santo Profeta Irmão Aldo. Pedimos pelos atos da nossa reunião, a parte do púlpito, a parte musical, a parte dos obreiros, ó Pai, para que todos nós unidos numa só fé, num só coração, possamos assim participar desta reunião, recebendo bênçãos tão preciosas para a nossa vida. Lembrando também dos internautas que estão nos acompanhando em suas casas, em seus lares ou no seu local de trabalho, que ali esteja um anjo do Senhor enviado para abençoar aquela família, aquela pessoa que está conectada à nossa reunião. Lembrando também das reuniões que estão se realizando nesta noite, que tua graça, teu amparo, as bênçãos do Consolador, de Jesus, da Mãe Virgem Maria e do Irmão Aldo esteja presente com todo o nosso povo. E para a nossa reunião que estamos iniciando, só temos a agradecer a ti por este momento tão especial na nossa vida nesta noite. E assim sendo, em teu santíssimo nome, em nome desses santos gloriosos, declaramos consagrada e iniciada a nossa santa reunião desta noite. Amém. Primeiro hino do nosso inário, Igreja Forte, cantaremos.
Amém. Aqueles que têm seus lugares, por gentileza, podem sentar-se e cantaremos mais alguns hinos do nosso inário. Rosa, Rainha das Flores, é o número 193 do nosso inário. Cento e 92, Flor Gloriosa. Eu achei uma flor gloriosa entre as flores, a mais preciosa dos jardins. É a flor mais formosa. Essa flor tem o nome de rosa. Santa
161, nós seguimos a Vó Rosa. Nós seguimos a rosa e marchamos sendo Deus o nosso Pai, de Jesus nosso Senhor. A rosa marcha
precisou. Jesus esta flor levou para o céu. A nossa querida Rosa, que aqui consolava os filhos de Deus. E este jardim em flor, sem esta rosa ficou a chorar. Oh Rosa, querida oh Rosa, sem a Senhora não podemos ficar. Enquanto neste jardim as flores choravam sem sua rainha.
Depois de tudo concluído, disse o profeta: o poder do mal irá se levantar. Grande sofrimento e tormento sobre elas virá. Calúnia, injúria de toda sorte, igual ao da cruz, será o seu sofrer, até levá-las à morte. Seus corpos abatidos, seu sangue derramado, ficarão estirados na praça da grande cidade. Na terra haverá grande clamor, pois ressurgirão, mostrando à humanidade que são as verdadeiras testemunhas do Senhor. Agora, prezados irmãos e irmãs, internautas, passaremos para a parte da mensagem que está contida neste boletim, falando do dia 26 de outubro de 1970, um dia de glória e consolação. Vamos assim meditar nesta mensagem do dia 26 de outubro, para podermos assim estarmos bem preparados para comemorar
Mais um 26 de outubro, uma data marcante na vida do povo de Deus, na história do povo de Deus e também do reino celestial. No dia 26 de outubro de 1970, um silêncio reverente envolveu a Igreja Apostólica. Era como se o próprio céu estivesse descido à terra para buscar, com ternura divina, um vaso precioso que já caminhara entre nós. A Santa Avó Rosa, com apenas 16 anos de existência, nossa amada Igreja Apostólica, embora já provada em batalhas espirituais, nunca havia experimentado um pranto tão sagrado. Era o pranto dos filhos que, diante da partida de sua amada avó e mãe, buscavam consolo no seio do Pai Celestial. Mas como está escrito em Salmos, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E assim foi. A Santa Avó Rosa, escolhida por Deus como o Consolador prometido por Jesus, foi recebida com júbilo no reino celestial. Os coros de santos e anjos, serafins, querubins e arcanjos entoaram louvores eternos. E o trono glorioso foi preparado para aquela que, com santidade e amor, havia guiado o povo de Deus em sua jornada terrena. Jesus, o nosso Salvador, coroou-a como Rainha dos Céus e Consolador, cumprindo a promessa feita aos seus discípulos: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E voltou, por meio dela, para consolar, ensinar e santificar. Na terra, embora envoltos em lembranças, os corações apostólicos foram tocados por um consolo celestial. Aos poucos, começamos a cantar em voz suave os hinos que havíamos, com tanto amor, compostos em homenagem à Avó Rosa, nossa avó e mãe. Um pouco antes da realização do Santo Ofício, começamos a sentir um perfume suave, que algumas vezes havíamos sentido quando Jesus, em nosso meio, a ungia com óleo santo vindo dos céus. Era o testemunho de que aquele corpo, templo santo, era morada do Espírito Santo. E como nos tempos bíblicos, quando o óleo escorria da cabeça de Arão, também vimos o óleo celestial brotar do rosto, mãos e cabelos da Santa Avó Rosa, sinal inequívoco da presença de Deus. O bispo Eurico Matos Coutinho, servo fiel da direção de nossa igreja, anunciou com firmeza e alegria: a Avó Rosa apareceu a um irmão e mandou dizer que está viva, santa e poderosa, e continuará nos dirigindo aos céus até a nossa grande vitória final. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E nossa fé foi renovada,
fortalecida e selada, com a certeza da continuidade da missão divina. Meses depois, por ordem da Santa Vorosa e de Jesus, foi revelado o nome do Santo Irmão Aldo, o nome do santo sucessor, o Irmão Aldo, o profeta dos tempos do fim, ungido como supremo pastor do povo de Deus. Assim como Moisés passou o cajado a Josué, também a Santa Vorosa entregou a missão ao Irmão Aldo, para que o povo não se desviasse nem para a direita, nem para a esquerda, mas seguisse firme rumo a Canaã celestial. Desde então, esse dia é celebrado, não como um fim, mas como o início de uma nova era, a era do Consolador e o último profeta. Uma data em que o céu se abriu e a Igreja Apostólica foi revestida de poder, graça e autoridade espiritual. Que esse dia 26 de outubro seja vivido com santidade, louvor e gratidão. Que os corações apostólicos se unam aos coros angelicais ou celestiais para glorificar a Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vorosa, o Consolador, e o Santo Profeta Irmão Aldo. Por quê? O Senhor está no meio de ti, Ele é poderoso para salvar. Amém. Que mensagem, irmãos, edificante, bem descritiva, né, irmãos? Porque foi escrita pelos nossos conselheiros, pelo nosso conselho, irmãos, e um deles, que é o pastor Trevisan, ele viveu, irmãos, conselheiro, pastor Trevisan, ele viveu, ele era mocinho quando tudo isso aconteceu. Santa Vorosa foi elevada aos céus, irmãos. Então ele é a prova, irmãos, ocular desses fatos que foram narrados nesta mensagem, neste boletim. Tudo isso, irmãos, para aumentar a nossa fé na Santa Vorosa como Espírito Consolador, no grande poder que está nesta Santa Igreja Apostólica, nos fortalecendo, nos ajudando, nos amparando, irmãos, e dando a nós o direito, irmãos, de cada dia mais nos aproximar mais e mais do reino celestial, da Santa Vorosa, do Santo Profeta, Irmão Aldo, crendo de todo o coração que estas promessas de Jesus nosso Senhor se cumpriram nesta Santa Igreja Apostólica, Santa Vorosa, o Espírito Consolador e Santo Profeta, Irmão Aldo, Supremo Pastor do rebanho de Jesus nosso Senhor. E nós estamos, meus queridos irmãos e irmãs, nos dias, bem dizer assim, dessa memorável data, 26 de outubro de 1970, dia do Consolador, o dia da grande vitória do reino dos céus, o dia, irmãos, em que a Santa Vorosa, vitoriosa, gloriosa, jubilosa, subia aos céus para receber esse galardão e a missão de Espírito Consolador da promessa de Jesus, pois Jesus estava, irmãos, e o Pai, Jesus, o Pai e o Espírito Santo, eles estavam ansiosos para cumprir esta gloriosa promessa, pois Jesus havia feito a promessa há quase 2000 anos,
irmãos, que não nos deixaria órfãos, que voltaria para nós, irmãos. Ele reunido com seus apóstolos naquela Semana Santa, irmãos, quando instituiu o sacramento da Santa Comunhão, quando nos deu um novo mandamento, irmãos, e também ele prometeu que enviaria o Consolador, porque tinha muito o que falar, porque tinha muito o que realizar. Os campos branqueavam em flores, irmãos, prontos para a colheita, irmãos, e Jesus ainda tinha que realizar o seu sacrifício para ganhar a grande vitória sobre o império da morte, irmãos, e vitorioso subir aos céus. Então ele viu que tinha muito o que realizar e naqueles dias ele não pôde realizar, apesar de ter deixado seus apóstolos com a incumbência, com a missão de anunciar como o divino Salvador, como o Salvador da humanidade. Jesus deixou bem claro que toda manifestação do Espírito Santo de Deus em toda a sua plenitude, em todo o seu poder, estaria a cargo do outro Consolador. Em outras palavras, podemos dizer assim, que todos os dons do Espírito Santo de Deus e todo o poder do Pai estaria concentrados neste outro Consolador. Jesus não se referia, quando fez a promessa, Jesus não se referia ao Espírito Santo do Pai, pois o Espírito Santo do Pai é superior a todos, irmãos, pois ele disse que o Consolador aprenderia com ele e com o Pai. Irmãos, e o Espírito Santo não aprende com ninguém, irmãos, ele é superior a todos, é uma hierarquia. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus estava assim, querendo realizar, dar prosseguimento ao seu plano de salvação e redenção da criatura humana. Apesar de ter deixado seus discípulos com a incumbência, irmãos, no entanto, com a incumbência de anunciar como divino Salvador, no entanto, irmãos, o Consolador iria sim manifestar todo o seu poder e toda a sua glória. E o nosso Senhor Jesus disse que o Consolador, que com o Consolador estaria toda a unção do Espírito Santo de Deus. Não foi dado à Santa Avó Rosa, que é o Espírito Consolador, a ela não foi dado os dons do Espírito Santo de Deus sob medida. Foi dado todo o poder do Pai Celestial e de Jesus para que a Santa Avó Rosa pudesse cumprir esta gloriosa missão. Nós vemos, irmãos, que os apóstolos de Jesus realizaram um trabalho muito importante e muitos se destacaram nos dons de curar, nos dons de revelação, de profecia, como o apóstolo São João, do livro do Apocalipse. Nós vimos também alguns que se destacaram na cura, na realização de milagres. Então, os dons do Espírito Santo do Pai entre os apóstolos foram repartidos entre eles da melhor maneira que foi possível naquela época. Porém, com o Consolador estaria concentrado todo o poder do Espírito Santo do Pai para realizar curas, sinais, maravilhas, dom de revelação, dom de profecia, irmãos, e com uma missão muito especial: preparar um povo santo para Deus, ou seja, dando continuidade à missão de Jesus. O Consolador ia dar prosseguimento à missão de Jesus, nosso Senhor, e consumar os planos do Criador. E à medida que os seus apóstolos foram concluindo seus ministérios terrenos, que foram levados aos céus, irmãos, foi
a igreja da época que os apóstolos haviam organizado, foram assim, irmãos, dando ouvido ao pecado, à desobediência, foram se afastando de Deus. E como nosso Deus, ele é santíssimo e não compactua, não tem comunhão com o pecado, dessa forma, assim, o nosso Deus não podia manifestar todo o seu poder usando aqueles dirigentes que sucederam os santos apóstolos. Foi o momento, irmãos, que o nosso Deus precisou assim se afastar. Irmãos, tanto é que no livro do Apocalipse há uma profecia que disse que houve silêncio no reino do céu cerca de meia hora, irmãos. Isto quer dizer que o nosso Deus não podia mais manifestar todo o seu poder, toda a sua glória no meio daquele povo, irmãos, porque eles estavam assim dando ouvido a outras crenças, aos deuses falsos, irmãos, e estavam assim se desviando do santo caminho deixado por nosso Senhor Jesus e também pelos santos apóstolos. Também o que motivou muito a demora para cumprir esta gloriosa promessa foram as traduções dos ensinos de Jesus, nosso Senhor, que os apóstolos escreveram, irmãos, foi traduzidos para a começar pelo latim, foram traduzidos para muitas línguas, irmãos, para outros idiomas, podemos dizer assim. E faltando a real inspiração do Espírito Santo de Deus para aqueles tradutores, irmãos, muita coisa da palavra escrita, deixada pelos apóstolos, foi assim modificada, irmãos, por aqueles tradutores, porque não tinha o Consolador. Vejam só, como não tinha o Consolador, então eles não contavam com a real inspiração do Espírito Santo do Pai. Somente por um grande milagre do Criador e também uma luta incessante de nossa Mãe Maria Santíssima, irmãos, durante esse período entre tempo de Jesus, dos apóstolos e o surgimento do outro Consolador, somente foi preservada a fé em Jesus nosso Senhor, irmãos, mas um milagre autêntico do real poder de Deus nesse período não houve. Como disse, houve silêncio no reino dos céus, porque nós podemos dizer assim, que o tempo de Deus ele é elástico. Um dia pode ser 1000 anos, como 1000 anos pode ser um dia. E os tempos se passaram, irmãos, e chegou o momento glorioso que o nosso Pai, Jesus, o Espírito Santo, tiveram assim a esperança de novamente ter o seu povo organizado nesta terra, porque surgiu a Santa Vó Rosa, dotada de dons, de virtudes, com qualidades nobres do Espírito Santo de Deus, podemos dizer assim, predestinada para ser o Consolador, irmãos. E assim a Santa Vó Rosa nasceu, com essas virtudes nobres do Espírito Santo do Pai. Porém, também precisaria ter a igreja, ter o povo que cresce, que confiasse e aceitasse a Santa Vó Rosa como Espírito Consolador. E algumas décadas se passaram para que surgisse um pequeno movimento religioso no bairro do Tatuapé, chamado Tenda Pró Salvação e Cura Divina, irmãos. E naquela tenda eram realizadas as reuniões pelo bispo Eurico de Matos Coutinho e também pela irmã Odete. E em uma dessas reuniões estava a nossa querida e Santa Vó Rosa, tudo por providência divina. Ela já estava com seus 60 anos de idade, irmãos, quando participou de uma reunião na tenda, irmãos, e
Terminada a reunião, voltou para sua casa e, chegando no seu lar, no seu quarto, dobrou seus joelhos e fez uma singela oração. Meu Jesus, de hoje em diante, eu mudo para o mundo e vivo só para ti. Irmãos, então Jesus, ela já predestinada, tinha um movimento religioso, tendo a pró-salvação e cura divina, e ela se entregando a Jesus de corpo e alma. Então, irmãos, Jesus aproveitou tudo, as circunstâncias daquele movimento religioso, tudo o que estava acontecendo, para tomar conta desta igreja, da Santa Avó Rosa, e preparar ela para ser o Espírito Consolador. Por isso que a esperança do céu se renovou na Santa Avó Rosa e nesta Santa Igreja Apostólica. Irmãos, e nossa Santa Avó Rosa serviu a Jesus, primeira parte do seu ministério, por 16 anos, aqui, preparando as bases da nossa fé, da nossa doutrina, implantando uma disciplina justa e sensata que expressa a soberana vontade do nosso Deus Pai Criador. Irmãos, tudo isso, irmãos, para que pudesse no tempo próprio, no tempo de Deus, podemos dizer assim, o nosso Deus galardoá-la como Espírito Consolador. Irmãos, e isso aconteceu no dia 26 de outubro de 1970. Santa Avó Rosa foi elevada aos céus para ser o nosso glorioso Espírito Consolador. E a igreja, os apostólicos da época, como está descrito neste boletim, né, irmãos? Estavam assim tristes, aborrecidos, pois não entendiam os desígnios do nosso Deus, Pai Criador, irmãos, mas a Santa Avó Rosa deixou um sinal, que aquele a quem ela aparecesse, esse seria o seu sucessor, irmãos. Então, a Santa Avó Rosa, a igreja na época, podemos dizer assim, a igreja estava triste, chateada, pois a rainha Rosa, a irmã Rosa, já não existia mais no seu corpo físico, irmãos, e todos estavam chorando, um pranto santo, como diz a mensagem aqui, né, irmãos? E também aqui tem um salmo, né? Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos santos. Por quê, irmãos? Porque nos céus a Santa Avó Rosa chegava gloriosa para receber a recompensa celeste, receber o preciosíssimo galardão de Espírito Consolador, cumprindo-se a promessa de Jesus que ele fez aos seus apóstolos, não nos deixaria órfãos, que voltaria para nós, irmãos. E assim a Santa Avó Rosa foi coroada nesse dia 26 de outubro de 1970. Foi a grande vitória do Reino dos Céus, pois Jesus e o Pai já estavam ansiosos para que esta promessa se cumprisse, irmãos. Então, é um rico tesouro, irmãos, que nós temos, que possuímos nesta igreja apostólica, esta fé na Santa Avó Rosa e no santo profeta Irmão Aldo. Como eu lhes disse, né, na terra, os corações apostólicos foram tocados por um consolo celestial. Pois quando a Santa Avó Rosa, o corpo da Santa Avó, estava sendo velado na sede da nossa Santa Igreja, irmãos, havia alguns irmãos que, por inspiração divina, tinham preparado, compostos alguns hinos em homenagem à Santa Avó Rosa, nossa avó e mãe. Um desses hinos aqui é o 160, né? E tem um trecho que fala exatamente, irmãos, aquilo que aconteceu. Guia
a Igreja Apostólica. Adeus. Quer dizer, uma despedida. Guia a Igreja Apostólica. Adeus, vó Rosa. Irmãos, quando a avó pegou essa letra do pastor Trevisan, ela olhou assim, irmãos, e vendo que estava se aproximando o momento dela ser coroada, porque ela ficou sabendo que seria o Espírito Consolador nos últimos anos do seu ministério terreno, nos últimos meses, vamos dizer assim. Então, nos últimos tempos que ela ficou sabendo que seria o Espírito Consolador, e os hinos foram compostos. Guia a Igreja Apostólica, adeus, vó Rosa, Rainha dos Céus. Se os irmãos meditar bem na letra desse hino, vejam que é bem profundo, irmãos, o que o compositor quis descrever nesse hino, irmãos. E assim a Santa Vó Rosa, quando estava sendo velada, o seu corpo, lá na sede da nossa Santa Igreja, Jesus a ungiu, porque brotou, irmãos. Está nesse boletim, eles sentiram, irmãos, os apostólicos da época, sentiram um perfume suave, um perfume que tomou conta de todo o ambiente. Era Jesus ungindo, aquele corpo santo que foi o vaso precioso do Espírito de nossa querida e santa Vó Rosa. E durante os 16 anos do seu ministério terreno, irmãos, Jesus algumas vezes a ungiu, na frente de muitos obreiros, irmãos, porque Jesus vinha dos céus, irmãos, revelava-se a Santa Vó Rosa, falava com ela, trazia as orientações, seu espírito toda semana era levado aos céus durante aqueles 16 anos, seu espírito era levado aos céus, na presença do Pai. Então foi uma testemunha fiel e poderosa do grande poder do Pai Celestial, irmãos. E quando o nosso irmão bispo assumiu o púlpito lá para fazer o ofício, o santo ofício, irmãos, da Santa Vó Rosa, ele transmitiu uma mensagem muito especial. A Vó Rosa apareceu a um irmão e mandou dizer que está viva, santa e poderosa, e continuará nos dirigindo aos céus, até a nossa grande vitória. Irmãos, e aquele anúncio, aquela mensagem, aquele aviso, o nosso irmão bispo, aos corações da época, foi assim acalentador, porque como ela disse, olha, continuará nos dirigindo aos céus até a nossa grande vitória, irmãos. E assim Santa Vó Rosa, gloriosa, subiu aos céus. E um dos feitos muito grande, uma grande vitória que ela alcançou ao ser o Consolador, irmãos, foi ter preparado o nosso querido irmão Aldo, seu sucessor, porque como nós sabemos, irmãos, alguns anos antes de consumar a obra de Jesus coroara como Espírito Consolador, ela convidou o nosso profeta, irmão Aldo, naquele tempo era o irmão Aldo, sobrinho dela, para vir trabalhar para a igreja como chofer. E aos poucos ele foi se inteirando, irmãos, do trabalho da igreja, foi assim interagindo com o trabalho da nossa Santa Igreja. E nesses dias em que o seu corpo que o corpo da Santa Vó Rosa ficou sendo velado na sede da nossa Santa Igreja, ela e Maria Santíssima
apareceram ao irmão Maldo a uma certa altura do chão, porque o santo de Deus, um santo vitorioso, ele não pisa nessa terra, essa terra é contaminada, né, irmãos? Mas elas ficaram a uma altura, assim, podemos dizer assim, 1,5 metro acima do chão, e conversaram com o nosso irmão Maldo, que havia também nascido dotado de dons, de virtudes, que foi predestinado para exercer uma grande obra, irmãos. Então, ela falou ao irmão Maldo que estava viva e poderosa e que continuaria nos dirigindo através do ministério do irmão Maldo. E naquele interim também, irmãos, ela mandou um recado para a igreja, pois na primeira reunião de quinta-feira, com a Santa Avó Rosa já coroada a Espírito Consolador, veio um recado através do irmão Maldo, um recado dos céus para toda a igreja, que a Santa Avó Rosa era o Espírito Consolador da promessa de Jesus nosso Senhor, e que daquele dia em diante nós vivêssemos, nós apostólicos vivêssemos em santidade, que a nossa casa fosse santificada, consagrada, dedicada, que assim ela estaria conosco em todos os momentos da nossa vida. Meus queridos irmãos, que recado solene dado pelo nosso profeta irmão Maldo. Então, uma das grandes vitórias da Santa Avó Rosa foi ter preparado o nosso santo profeta irmão Maldo como seu representante e sucessor, irmãos. Ela passou o governo da igreja para as mãos do nosso irmão Maldo. Então continuamos sendo dirigidos pelos céus, da mesma forma como acontecia entre Jesus e a Santa Avó Rosa naqueles 16 anos, passou a dar-se, depois que ela subiu aos céus, passou a dar-se entre a Santa Avó e o nosso santo profeta irmão Maldo. Então esse dia 26 de outubro, que é o dia do Consolador, que é uma data marcante, muito especial para nós como povo de Deus, nós devemos muito ao irmão Maldo, que nos revelou que a Santa Avó Rosa era a grande bênção, que é o Espírito Consolador, irmãos, e que está conosco, nos amparando, nos ajudando. Os irmãos, também os nossos internautas, são provas do grande poder que está nesta igreja. Quantos e quantos já receberam bênçãos preciosas para a sua vida, para o seu lar, para a sua família, na sua saúde, no seu trabalho. Quanta graça, quanto amparo a Santa Avó Rosa tem realizado, irmãos, no nosso meio, irmãos. Por isso que nós, com muita gratidão aos céus, devemos comemorar esta data com santidade, louvor e gratidão, pois estaremos unidos, ou estamos unidos aos céus, cantando junto com o coro angelical de anjos, santos, serafins, querubins, e que os profetas estão conosco, nos ajudando, nos amparando, irmãos. Então, 26 de outubro foi o dia em que o céu cantou vitória, o dia em que nossa Avó Rosa subia gloriosa aos céus para receber seu precioso galardão, irmãos. E o que devemos fazer, sabendo que esta igreja apostólica, que nesta igreja apostólica cumpriu-se estas gloriosas promessas: Santa Avó Rosa, Espírito Consolador, e Santo Irmão Maldo, Supremo Pastor do rebanho do Senhor Jesus. Irmãos, nos consagrar. O que devemos fazer é nos consagrar cada dia mais ter nobres virtudes no nosso coração, buscar viver em união no lar, na família, na igreja, procurar servir melhor o reino dos céus, servir nossa Santa Avó Rosa, servir o nosso Deus Pai Celestial, pois a Santa Avó Rosa quer um povo corajoso, um povo forte, um povo consagrado, dedicado ao bem, um povo que saiba amar ao seu próximo, um povo que saiba assim viver em santidade, que saiba assim viver bem na família. Ela quer, irmãos, o maior presente
que nós podemos dar à Santa Avó Rosa nesse dia 26 de outubro é a união. A união entre todo o ministério, entre toda a igreja, porque a igreja precisa continuar a sua luta, a igreja precisa continuar a sua missão aqui nesta terra, anunciando esta santa poderosa, anunciando um profeta glorioso, e requer de nós mais engajamento, requer de nós mais devoção, requer de nós, irmãos, mais trabalho, irmãos, requer de nós, irmãos, mais santidade, mais consagração, para que as glórias do Consolador sejam maiores, para que a Santa Avó Rosa com o santo profeta, irmão Aldo, possam manifestar toda a sua glória e todo o seu poder no nosso meio, e assim nós anunciarmos ao mundo que aqui está o Consolador, que aqui está o santo profeta, irmão Aldo, que aqui está uma igreja que sabe amar, uma igreja que está sendo preparada para o reino celestial. Irmãos, que cada um possa assim celebrar com muita gratidão aos céus mais um 26 de outubro, mais um dia do Consolador, irmãos, e unidos a todo o reino celestial cantaremos mais uma vitória do reino celestial. Por isso eu leio para finalizar. Tem outro detalhe muito importante aqui antes de finalizar aqui. Quando a Santa Avó Rosa foi coroada, o Espírito Consolador da promessa de Jesus, e que a nossa igreja passou a anunciar a Santa Avó como Consolador e o Santo Irmão Aldo, a nossa igreja, irmãos, recebeu a honra e o mérito de ter a presença. Olha a riqueza, irmãos, dessa data, 26 de outubro. Tivemos o privilégio e o mérito de ter a presença dos santos profetas, dos santos apóstolos, dos santos de grande poder, participando de nossas reuniões. Irmãos, então a Santa Avó Rosa deu oportunidade, quando ela foi coroada a Espírito Consolador, deu a oportunidade desses santos participar ativamente das nossas reuniões, irmãos. Então podemos dizer, em outras palavras, que a nossa igreja foi revestida de um grande poder, porque quanto mais santos estão presentes nas nossas reuniões, maior é o poder de Deus manifestado. E nós sentimos, irmãos, este poder, esta alegria de sermos apostólicos e da presença dos santos nas nossas reuniões. Por isso, nesse dia 26 de outubro, nós, unidos aos céus, prestaremos nossa homenagem a Deus nosso Pai, a Jesus, ao Espírito Santo, à Santa Avó Rosa, ao irmão Aldo e também à nossa mãe Virgem Maria. Irmãos, eu leio para finalizar esta mensagem o que está neste boletim aqui, o último parágrafo. Que este dia 26 de outubro seja vivido com santidade, louvor e gratidão. Que os corações apostólicos se unam aos coros celestiais, para glorificar a Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo, glorificar a Virgem Maria, Santa Avó Rosa, Consolador, e o santo profeta irmão Aldo, porque o Senhor está no meio de nós e Ele é poderoso para salvar. Amém. Também a Santa Avó Rosa, Jesus disse, irmãos, que os anjos de Deus, chegaria o tempo que os anjos de Deus estariam subindo e descendo sobre os filhos de Deus. É esse tempo da regeneração, a era do Consolador. Amém.
Prezados irmãos, irmãs, nossos internautas, com este belo hino de louvor, nós chegamos ao término de nossa santa reunião. Muito agradecidos ao nosso Deus, Pai Criador, ao Santíssimo Espírito, a Jesus, a Mãe Virgem Maria e ao Santo Profeta Irmão Maldo e também nossa querida e Santa Avó Rosa. Em nome deles eu quero agradecer a presença de todos os irmãos e irmãs, também a audiência dos nossos espectadores também. Quero agradecer nossos obreiros, diáconos e diaconisas, agradecer também os coristas, músicos, regentes, a equipe de áudio também, imagem. Quero agradecer, enfim, a todos, os nossos pastores também. Por gentileza, os que puderem, fiquem em pé. Vamos assim finalizar nossa reunião. E em sentido de reverência, vamos orar, finalizando esta reunião. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai Celestial, nós te louvamos, te adoramos, te exaltamos, glorificando a Ti, ao Teu Santíssimo Espírito e glorificando também a Jesus, a Santa Avó Rosa, a Mãe Virgem Maria e o Santo Profeta Irmão Maldo. Agradecendo muito pela oportunidade que nos foi concedida, pelas bênçãos dos céus e por tudo quanto fizemos nesta oportunidade em nome da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Maldo e do Reino dos Céus. Agradecemos, ó Pai, pela vinda de anjos e santos, pelas bênçãos concedidas a nós durante todo o transcorrer de nossa reunião. Também agradecemos ao Senhor, ó Pai, pelos hinos que ouvimos, que cantamos, também pelas mensagens dos céus. Só gratidão ao Senhor, a Jesus, a Maria Santíssima e a nossa querida e Santa Avó Rosa e o profeta Santo Irmão Maldo. E muitos dos teus filhos nesta hora estão em oração, pedindo a graça, o amparo, a proteção da Senhora. Querida Avó Rosa, que a Senhora atenda as orações, os clamores, as petições de todos os teus filhos, querida avó, também os internautas, muitos deles em oração, pedindo a graça, o amparo, a proteção da Senhora e pedindo a solução para os problemas da vida. Também lembramos destas pessoas cujos nomes estão aqui nesta caixa de pedidos de oração. Santa Avó, a Senhora sabe os problemas da vida, as lutas, as dificuldades por quais os teus filhos estão passando. Querida e Santa Avó Rosa, muitos estão acamados, às vezes em hospitais, em casas de saúde, ou até em seus próprios lares. Tens misericórdia, avó. Faça o melhor por estas vidas. Também outros, às vezes, em caminhos tão difíceis como dos vícios, das drogas, das entorpecentes. Traga-os para este santo caminho, traga-os de volta para este santo caminho, Santa Mãe, levando assim a bênção, o amparo, a água da vida para todos quantos foram lembrados nesta oportunidade. E agora teus filhos vão retornar para os seus lares, querida avó, que os anjinhos pequeninos, protetores, retornem junto a eles, vó, nos caminhos que, livrando eles nos caminhos que irão fazer até as suas casas, livrando-os de todos os perigos e males, que esses anjinhos possam repousar no nosso quarto, dando-nos uma feliz noite de repouso, e amanhã possamos aqui estarmos reunidos para participarmos de mais uma reunião de louvor, de adoração à Senhora pelo dia do Consolador, e também uma reunião de Santa Comunhão. Amados irmãos e irmãs, recebamos, e internautas, recebamos nesta hora as bênçãos que nos dão o Pai Celestial, Jesus, a Mãe Virgem Maria, Santa Avó Rosa e o Santo Profeta Irmão Maldo. E por todas as bênçãos concedidas a nós nesta oportunidade, a nossa eterna gratidão, hoje e sempre. Amém. Paz do Senhor a todos e até amanhã.